Bom dia a todos. É com enorme prazer que o grupo MCMEG, Monte Carlo Modeling Expert Group, apresenta este curso online sobre uma introdução ao método de Monte Carlo. Eu sou a professora Thelma Fonseca, meus contatos estão aí, vão aparecer na apresentação. Sou a coordenadora do grupo MCMEG e eu vou falar nesta apresentação particularmente de cálculos dosimétricos utilizando os códigos de Monte Carlo. Nossos queridos colegas e pesquisadores já fizeram uma introdução fantástica sobre o método de Monte Carlo. Em mais detalhes, então eu vou abordar de forma mais sucinta toda a dinâmica do processo, né, do transporte de partículas utilizando diferentes códigos computacionais. Eu sou professora do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, da Escola de Engenharia. O programa é o programa de pós-graduação em Ciências e Técnicas Nucleares e nós fazemos pesquisa e trabalhamos na área da ciência das radiações. Toda a nossa pesquisa, minha e do meu grupo de pesquisa, trabalha com a parte de modelagem computacional para a área da física médica, basicamente. Eu vou compartilhar a apresentação e nós vamos falar sobre os cálculos dosimétricos utilizando códigos de Monte Carlo, diferentes códigos, né? Já mencionei. Espero que todos estejam vendo aí a apresentação. Então, aí vocês vão ter o meu site e o meu endereço de e-mail. Estarei disponível para perguntas relacionadas ao tema ou interesses em outras áreas na parte de modelagem computacional também. Só uma pequena advertência legal: a UFMG, né, coloca e adverte, né, aos participantes de aulas ou cursos ministrados por professores desta universidade, que todos os conteúdos, né, apresentados oralmente, escritos, né, através de vídeos, etc., essas ferramentas computacionais, a gente tem a reserva, né, aos direitos autorais desses conteúdos, o que dificulta o compartilhamento, tá, desses vídeos e dessas aulas. Bom, vamos ao que interessa. O MCMEG é um curso, né, é um grupo de pesquisa, Monte Carlo Modeling Expert Group. Foi criado em 2016 e eu tive a ideia de me juntar aos grandes pesquisadores, amigos também, que trabalham com códigos de Monte Carlo há muito tempo, muitos anos, mais de 10 anos, né? Com experiências que podem ajudar a muitos que estão iniciando nessa empreitada, né, da sua vida. Então, nós estamos aí com o coordenador também, Lucas Paixão, da Imagiologia da UFMG, o Bruno Mendes, do CDTN, o Johnny, que faz parte do grupo de pesquisa
do DEM, do PCTN, né, do Programa de Pós-Graduação, lá do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG, ele é pós-doc. O professor Tarcísio, que tem o seu próprio grupo de pesquisa, o NRI, também lá do Departamento de Engenharia Nuclear, o Alberto Campos, que é um convidado, e o Bali Sinival, que também é o nosso convidado. Os dois são pós-doc, doutorandos, né, na área de matemática e o outro na área da ciência da radiação. Esse curso, a gente viu aí que ele vai ser ministrado em algumas partes teóricas e práticas, e depois a gente vai fazer os comentários finais, né, na parte da tarde. Os detalhes sobre o procedimento do curso, nós vamos discutir durante a apresentação, no início, né, da preparação das apresentações. Bom, vamos lá. Como eu falei, alguns dos colegas, né, o Bruno Mendes com o Alberto, já falaram bastante dessa parte matemática do Código de Monte Carlo. Então, o que eu quero propor na minha apresentação eu vou entrar na parte de Monte Carlo, fazer uma pequena introdução bem resumida do que já foi mencionado, mas agora tentando abordar a parte mais prática. E aí eu coloquei que eu vou falar de Computational Modeling, que vai entrar em Introduction ao NC, né, o Monte Carlo, e, entre aspas, ASAP, que seria as soon as possible. Eu vou falar dos fantomas computacionais, que são bastante utilizados na nossa área de pesquisa, né, como que eles foram desenvolvidos, para que eles foram desenvolvidos, e como que a gente utiliza esses fantomas para cálculos de dose em radioterapia, na física médica em geral, medicina nuclear, etc. Eu vou falar também de alguns drawbacks, que a gente chama, que são as dificuldades no uso de fantomas computacionais e códigos de Monte Carlo, onde há um tempo, né, custoso, um custo computacional muito alto, muito elevado em simulações desse tipo, e como que a gente poderia resolver essa questão, né? Ainda, né, está muito escasso o que se fala sobre processamento em GPUs, Graphic Processing Units, né? A gente ainda continua utilizando muito de CPUs, mas eu acredito que a nossa tendência vai ser o uso de GPUs para processamentos científicos. Aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu vou explicar, né, sobre o Monte Carlo Model Expert Group, o que é exatamente, como que a gente trabalha, né, como que vocês podem se juntar a gente, quem tem interesse, e vou mostrar algumas aplicações, algumas linhas de pesquisa no qual eu tenho focado mais na área de medicina nuclear, em Target Radionuclide Therapy, e outras coisas mais que virão. Vamos começar, então, com a parte introdutória sobre Monte Carlo. O Bruno já falou, né, em 1947, o Stanislaw Ulam, com Von Neumann e o Nicholas Metropoli, em Los Alamos, né, eles criaram esse primeiro paper em 1949, Statistical Methods in Neutron Diffusion. Foi publicado em 1947, na verdade, o paper, em março de 1947, deve ter sido submetido, coisa parecida, né? A ideia é utilizar, né, ferramentas computacionais e os métodos de Monte Carlo para estudar o transporte de nêutrons, na época muito investigado, né, devido à Segunda Guerra Mundial e outros interesses científicos, tá?
Esses métodos de simulação computacional já vêm sendo utilizados desde meados do século XX. Então, o que a gente junta, né, de modelos matemáticos que resolvem problemas físicos, utilizando equações analíticas, e juntando as técnicas computacionais que já existem, ou existiam desde essas épocas, fazendo essas duas coisas, a gente conseguia, nessa época já era possível de obter estudos, simular, analisar aplicações em diversas áreas do conhecimento. Aqui eu coloquei 3 imagens aqui para dar como exemplo do Nuclear Fallout Map, que seria o acidente de Fukushima, né, que ocorreu, e a nuvem radioativa que chegou aos Estados Unidos alguns dias depois. Então, isso aqui tem como simular esse processo, né, de dispersão ou de spread, né, dessas partículas pelo vento, né? Então, são simulações que levam em consideração o ambiente, né, a parte ambiental, né, como que o vento, para qual lado o vento está levando as nuvens, etc. Então, essas técnicas podem ser utilizadas, né, esses modelos podem ser utilizados para fazer esse tipo de simulação, ou na parte, por exemplo, em radioterapia, que a gente, né, verifica muito e a gente tem aí, né, uma demanda gigantesca para simulações de processos na área de radioterapia ou medicina nuclear com fontes, manipulação de fontes não seladas, né? Então, basicamente, né, em outros termos, o que seria esse método de Monte Carlo? Então, a gente pode falar assim, então, são classes de métodos estatísticos, né, são da classe de métodos estatísticos, que utilizam amostragens aleatórias para obter um resultado numérico. Então, a partir de sucessivas simulações, né, de um elevado número de vezes, isso é um primeiro gap do problema, né, porque eu preciso gerar números aleatórios com um número gigante de repetidas vezes para eu obter o que a gente chama de uma probabilidade, né, para eu calcular uma probabilidade de alguns possíveis eventos de meu interesse, né, para que esses ocorram, eles aconteçam. Então, eu preciso de obter, repetindo sucessivamente essas simulações, um número grande de vezes, eu consigo uma estatística menor no qual eu possa confiar nesses resultados, né? Basicamente, seria essa a configuração do método de Monte Carlo, como que a gente pode conceituar basicamente isso. Então, são métodos da classe estatística, tá, que utiliza dessas amostragens aleatórias e, repetidas vezes, eu consigo, né, calcular probabilidades de eventos ocorrerem, tá? Aqui eu gosto muito de mostrar essa imagem, ela vem do livro do João Seco, tá? Monte Carlo Techniques in Radiation Therapy, de 2013. E aqui ele coloca 2 coisas interessantes, que a primeira é a frase, né? Computation has become a third way of doing science and complements both theory and experiment. O que ele quer dizer com isso? A parte computacional, a computação, ela agora é uma terceira maneira de fazer ciência, mas ela não trabalha sozinha, né? A não ser que a gente esteja falando de física teórica, etc., que não venha ao caso a gente, né, ir para essa área, mas o que a gente está mencionando aqui, o que a gente pode colocar é que a computação pode complementar, tá, a teoria que a gente conhece com os experimentos que a gente
realiza em laboratórios. Então, com esses dois parâmetros importantíssimos, que são a teoria e o experimento, eu posso utilizar da computação para obter processos e inferir novas teorias e propor novas soluções, né? A segunda interessante questão nesse slide é a tabela onde o João Seco mostra essa percentagem de aplicações que utilizam os métodos de Monte Carlo em diversas áreas, para estudar, analisar, simular, na área de física médica, VNCT, proton therapy, spacecraft, cosmic radiation, detectors, experimentals, energy amplifier, fuel cycles, accelerators, shielding, health physics, theoretical physics, e por aí vai, né? Isotopes production, e a gente percebe, né, que a área médica é a que mais tem utilizado métodos de Monte Carlo, com aí 15% de todas essas aplicações, e esse é uma tabela, a gente pode lembrar aí que ela é de 2013, né? Então, muito já tem sido mudado nesse aspecto, mas o que a gente percebe é que essa parte médica, ela tem tido uma demanda muito grande, né? Então, hoje é uma diferença você saber trabalhar com códigos computacionais, você ter esse domínio, além do conhecimento que você já tem na parte experimental. Então, o que seria essa parte computacional comparado com um experimento computacional? Então, a gente chama de, na verdade, utilizar o método de Monte Carlo é o que a gente chama de experimento computacional. Então, você tem o laboratório, no qual você vai lá no laboratório, você tem uma amostra, você tem os aparatos físicos, você calibra aquele sistema para fazer a leitura que você quer realizar, você faz suas medidas, obtém os resultados e faz suas análises, né, dos dados obtidos. O que a gente chama de computational simulation, ou simulação computacional, ou experimento computacional, a gente utiliza de quê? De um modelo, de um programa de computador, né? A calibração seria um teste do programa, para ver se ele está funcionando bem, respondendo bem o que eu preciso. Nas medidas, no computador, eu vou fazer uma computação, né? E os dados, a análise de dados, seria o mesmo caso de obter dados no laboratório. O ponto inicial da modelagem e simulação computacional é o desenvolvimento de um modelo ideal do sistema físico de interesse. Então, se eu quero modelar uma sala ou um laboratório, eu vou obter as informações que eu preciso de distância, material utilizado, etc., e configurar esse modelo, né, levando em consideração a densidade dos materiais, né, que fonte radioativa que eu estou utilizando, é um feixe de radiação, né, que feixe que é, que tipo de partícula. Depois eu vou especificar um procedimento, um algoritmo para implementar, né, a implementação desse modelo em um computador. Eu vou utilizar alguma ferramenta computacional para verificar isso, e depois eu vou falar assim, o que eu quero medir, né, o que eu desejo medir. Então, eu vou decidir vou medir dose, eu vou medir fluxo, eu vou medir fluência, eu vou medir qualquer outra coisa, né, desse modelo. É o que a gente chama de tally, normalmente, ou score. Em alguns códigos a gente usa o score. Os resultados de uma simulação computacional vão servir de quê? De ponte, tá? Vamos conectar o meu experimento que eu fiz no laboratório com a teoria que eu conheço, né? E aí eu consigo inferir, né, novos achados, né, novos achados, novas conclusões sobre esse processo, né, que foi executado.
E para que a gente simula, né? Por que a gente tem que utilizar ferramentas computacionais? Serve para um monte de coisa, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava isso, né? Tudo é possível computacionalmente, né? Se a gente quiser fazer um computador sair quicando lá do canto da sala e vir andando até no outro canto, né? Quicando, pulando, é possível. Mas para que a gente quer fazer isso? Por que a gente quer fazer isso? Então, é uma pergunta que a gente sempre tem que colocar em mente, né? Como primeira questão para o nosso... para a nossa vida acadêmica, as perguntas, né? Então, a pergunta principal de um bom pesquisador é o porquê, né? O porquê disso, tá? Você quer desenvolver uma teoria? Você quer fazer coisas que não são fisicamente ou moralmente possíveis dentro de um sistema de estudo, né? Ajudar a entender um sistema real antes mesmo dele ser construído, né? Então, isso tudo e outras coisas a gente pode colocar como resposta para o uso das ferramentas computacionais para simular, né, o nosso sistema real. Então, é basicamente isso que acontece. Eu vou desenvolver uma teoria que não é possível, né? Eu preciso calibrar um sistema de dosimetria interna e eu não posso pedir realmente uma pessoa para tomar, né, um pouco de fonte radioativa para que ela possa ser utilizada na minha calibração, né? Isso acho que não é nem não é moralmente possível, né? A gente cai no moral da história. Né? Algumas pessoas a gente até tem vontade de pedir para tomar, né, essas fontes radioativas, mas tudo bem. Então, as simulações são como experimentos computacionais, a gente pode falar experimentos de laboratório, são ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar a entender os fenômenos naturais, né? Então, o objetivo todo da investigação sobre o fenômeno natural é buscar o quê? Explicações concisas, alguma coisa que eu possa estabelecer conclusões lógicas sobre um fenômeno que está acontecendo. Então, como que funciona isso? Como eu falei, o Bruno já deu uma explicação fantástica, inclusive nós estamos esperando a tabela para a gente fazer um churrasco, e eu quero fazer meus cálculos de churrascos com o material que o Bruno está fornecendo, que eu acho que vai ser uma grande ideia, né? Inclusive associar erros, né, aos valores, para ninguém ficar prejudicado. Essa coisa funciona da seguinte maneira: eu tenho que ter o que a gente chama de GNA, que é o que? O gerador de números aleatórios. Então, esses GNAs que a gente chama, né, gerador de número aleatório ou pseudo-aleatório, porque se a gente está falando de computador, né, é o que a gente chama de pseudo-aleatório. Ele pode levar em consideração, por exemplo, o clock do seu computador, né? No caso de um número aleatório, a gente só pode entender como um número aleatório uma coisa que seja física, né? Por exemplo, jogar 2 dados e obter um número. Então, eu tenho um número aleatório. Então, uma roleta, né? Uma roleta, eu tenho um número aleatório. Quando eu estou falando de computacionalmente, eu tenho um algoritmo que executa, né? Que cria para mim um random, uma função randômica que vai me dar lá números aleatórios. Esses números aleatórios eu chamei de pseudo-aleatório, tá? Depois que eu tenho esses números aleatórios, eu utilizo o que a gente chama de função densidade probabilidade, tá? Eu vou descrever uma distribuição de uma variável aleatória contínua, x qualquer. Né? Eu utilizo dessas funções e técnicas de amostragem para amostragens probabilísticas, que podem ser de vários tipos, né? Aleatório simples, aleatório sistemático, aleatório estratificado, por clusters, tem vários tipos de técnicas de amostragem. Eu vou ter um estimador de erros, né? Eu tenho que calcular o erro relativo a esse sistema, né? Esse sistema que eu estou criando. Técnicas de redução de variância, se for possível, né? E é possível. Vetorização e computação paralela, pela dificuldade em termos de processamento, né? Isso tudo é muito custoso para o computador, tá?
a gente utiliza, né, utiliza muito o computador para fazer cálculos, né, com subtração, adição, etc., multiplicação, mas quando a gente começa a complicar todas essas, inserindo funções, etc., isso tudo gera um custo computacional muito grande, né? E essa parte primeira é a parte que seria, por exemplo, agora eu tenho um Monte Carlo. Se eu, né, atender a todas essas seis possíveis parâmetros, eu tenho questão de Monte Carlo. Eu posso utilizar isso para quê? Eu posso utilizar isso para trânsito, né? Vamos ver o número de carros que vão passar naquela avenida, o volume de carros que vão passar naquela avenida, o volume de carros vermelhos que vão passar, né, ali naquele local, etc. Como o Bruno deu várias explicações aí, então eu posso utilizar isso aqui para várias coisas. O que acontece com a gente é que a gente utiliza o quê? A gente está utilizando aí de cross-sections para a seção de choque de nêutrons, por exemplo, para interação de fótons com a matéria, né? E aí eu consigo inserir tudo isso no meu sistema, e agora eu vou ter um método de Monte Carlo construído, levando em consideração todas essas possíveis probabilidades de ocorrência.